Poderes da administração pública. Vamos lá, ó. Quais são os poderes? Como é que a gente classifica os poderes? Como é a classificação dos poderes? Classificação, vamos lá. Como que a gente classifica esses poderes? Gente, Armin querendo que eu volte à lousa. Só quando acabar a aula, né, eles estão aqui, eu posso voltar. Porque tem que falar para eles também, porque de repente eles ouvem o cochichinho do microfone, né? Que a professora está cochichando. Quais são os poderes? Vamos lá. Eu tenho poder hierárquico. Eu tenho poder disciplinar. Poder de polícia. E tenho poder regulamentar. Hierárquico, disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar. Os poderes da administração pública. É o seguinte, há doutrina que ainda fala, que ainda cita, o poder discricionário e o poder vinculado. Não é aceito por toda a doutrina. Poder discricionário e poder vinculado. Maria Silvia, por exemplo, ela diz que esses dois poderes não existem. Na verdade, eles são atributos de outros poderes, né? Porque eu tenho um ato vinculado, eu tenho um ato discricionário. Então, esses são os poderes, poder hierárquico, poder disciplinar, polícia, regulamentar, que efetivamente nós estudamos. Vejam só, a administração pública, ao agir, ao praticar seus atos, ela é dotada de poderes. Ela precisa desses poderes para poder conduzir a administração, para poder praticar seus atos. E lembra que na nossa aula de ontem eu disse a vocês que a administração, pela defesa do interesse público, ela se coloca num patamar de superioridade. O interesse público, ele prepondera, a supremacia do interesse público em detrimento do interesse do particular. Para que ela haja dessa forma, para que essas coisas aconteçam, a administração ela é dotada de poderes. São esses aqui que nós estamos estudando. Então, olha só, vamos começar com o hierárquico e o disciplinar. Hierárquico, poder hierárquico e poder disciplinar. Poder hierárquico e poder disciplinar. Nós vamos dizer que esses dois poderes são poderes internos. São aplicados internamente no âmbito da administração pública. Imaginem que aqui é o IBAMA, e dentro do IBAMA nós somos servidores, se aplica hierárquico, se aplica disciplinar, um exemplo. Ou seja, são poderes internos. Poder hierárquico vem de hierarquia, subordinação. Ele vai se aplicar às pessoas que têm relação direta com a administração pública. Poder hierárquico, ele se aplica às pessoas que têm relação direta com a administração. Professora, quem tem relação direta com a administração pública? Servidor público. Servidor público, ele tem uma relação direta. A ele, subordinação e hierarquia. O que nós temos nesse poder hierárquico? O que o poder hierárquico faz? Poder hierárquico fiscaliza. Fiscalização. Poder hierárquico corrige. Correção. Delega. Delegação. E avocação. Poder hierárquico fiscaliza, corrige, delega, avoca, coordena, coordenação. É isso que o poder hierárquico faz. Fiscaliza, corrige, delega, avoca, coordena. Se nessa fiscalização for encontrada qualquer irregularidade, saímos do poder hierárquico e passamos para o poder disciplinar. Poder disciplinar, nós trabalhamos com sanção. Aplicação de penalidade.
Esse poder disciplinar, ele é aplicado a quem, professora? Às pessoas que tenham relação direta, às pessoas que tenham relação indireta com a administração pública. Quem tem relação direta? Já aprendemos. Servidor público. Então, a gente vai aplicar uma penalidade ao servidor público? Exato. Demissão. Fruto do poder disciplinar. Demissão, fruto do poder disciplinar. Mas nós temos também a aplicação às pessoas que têm relação indireta com o poder público. Quem tem, professora, relação indireta com o poder público? Concessionários. Permissionários de serviços públicos. Concessionários e permissionários de serviços públicos. É o ônibus, é o metrô. Aplicamos a essas pessoas, a esses concessionários e permissionários, por exemplo, multa. Fruto do poder disciplinar. Fruto do poder disciplinar. Porque essas pessoas têm relação com a administração. Numa prova de delegado federal, Banca CESP, uma prova bem pesada, falaram a respeito dos alunos de escolas públicas e também de presos. E os presidiários e os alunos de escolas públicas, eles sofrem o poder disciplinar? Sim, porque eles têm relação com a administração pública e também eles sofrem poder disciplinar. Minha gente, como amanhã eu vou para Fortaleza, prestigiar essa cidade que eu tanto amo, Tereza, ela foi aprovada na OAB, a vida toda só para estudar. Aprovada na OAB, em seguida passou no concurso público, inclusive o TRE de Ceará está para sair, o edital. Passou no concurso público, Tereza está ganhando aí os seus 10 mil reais. Que 10 mil, professora? Vamos crescer? Vamos crescer, vamos botar ela ganhando quanto? Uns 20. Pronto, 20 tá bom. Procurador do município de Fortaleza, 24 mil inicial, tá ótimo. Tereza comprou um apartamento. Qual o nome daquela praia bem bacana lá de Fortaleza? Avenida Beira-Mar? Avenida Beira-Mar, né? Boa Viagem, Recife, Avenida Beira-Mar. Pronto, apartamentão, 570 metros quadrados, ela mora sozinha. Que situação difícil, né, professora, total. Ela só tem que ter um cuidado, porque de madrugada, se ela quiser tomar uma água, ela não pode chegar perto da janela, que cai na água. Loucura, né? Então ela vive, professora, está tudo bem na vida dela, ela está super feliz, só alegria. Mais ou menos, porque como a vida dela foi toda de renúncia, só estudando, ela está encalhada, ela ainda não arrumou um crush. Namorado, um noivo, marido, qualquer coisinha, não arrumou. Mas vocês sabem, né, gente? Depois que a gente passa na OAB, meu filho, é fila. É fila. Aí ela escolhe. Aí, de repente, recebeu um WhatsApp e ela é daquelas. Visualizou, respondeu. E aí, chamando para sair mais tarde, à noite, 9 horas da noite. Ela, ok, aceito. Professora, ela nem conhecia, não precisa, conhece depois. Recebeu, visualizou, respondeu. E aí, ela, servidora do TRT, ela entra às 7 da manhã, bate o ponto, sai às 14 horas. 7 às 14. Professora, que expediente é esse? É servidora pública. É assim mesmo. A gente estuda para isso. 7 às 14. 14 horas e 1 minuto, Tereza está dentro do carro. Professora, mas o encontro é às 9 da noite. Sim, meu filho, ela vai para o salão. Recompor a dignidade, dar um tapa no visual, se ajeitar. Lá vai ela para o salão. Ela é servidora pública. Na avenida, 50 quilômetros por hora. Ela foi a 120. Nós entende, Tereza, né? Nós ia 500. Nós ia 500 se ajeitar. E aí ela foi multada, recebeu uma multa em casa. Gente, isso é realidade atual. A vida é assim, difícil, é sofrida. Ou aqui em São Paulo não está difícil, meninas? Nossa, miséria no meio do mundo. Lá em Natal, miséria é só. Situação. Ela recebeu uma multa em casa. Essa multa é uma penalidade? Que ela paga com gosto, diga-se de passagem, porque o namoro vingou. Então ela paga com gosto. Essa multa que ela recebeu, ela é servidora pública, é fruto de qual poder? Vocês estão dizendo que a multa é uma penalidade. Vocês estão dizendo que ela é servidora pública.
e foi multada. Que poder é esse? Polícia, minha gente. Não deixa a FGV enrolar vocês, não. Mas ela é servidora, professora, eu estou entendendo mais nada. Gente, ela é servidora quando ela está no seu expediente. Terminou o expediente dela, ela foi para o salão. Ela não é servidora, não é? Ela é multada por excesso de velocidade, ela é particular. Estamos diante do poder de polícia. Vamos aqui. Poder de polícia. Poder de polícia. Poder de polícia tem o seu conceito no artigo 78 do CTN. Olha aí os tributaristas. Artigo 78 do CTN. Ao dar o conceito de taxa, ao falar do fato gerador da taxa, traz o conceito do poder de polícia. Muito bem, Aninha, caderninho dela mandou a foto, coisa mais linda, tudo colorido. Muito bem. Poder de polícia. Gente, nós estamos falando da polícia administrativa, hein? Há uma diferença. Por quê? Existe a polícia judiciária. A polícia judiciária incide sobre pessoas, não é problema nosso. A polícia judiciária é o inquérito, é a ação penal, é a denúncia, não é problema nosso. Nós estudamos a polícia administrativa, que incide sobre bens, atividades, que incide sobre serviços. Bens, atividades e serviços não incide sobre pessoas. Essa polícia, minha gente, ela tem atributos, assim como o ato administrativo. Quais são os atributos do poder de polícia? CAD. Coercibilidade. Autoexecutoriedade, que já conhecemos, não vou repetir, a gente acabou de estudar. E discricionariedade. Então, ó, coercibilidade, uso da força. Se eu vou fechar o seu estabelecimento que está vendendo bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e você fica na frente, impede que eu feche, posso fazer uso da força. Claro, força essa medida pela proporcionalidade, né? Não é chegar lá atirando, matando, não. Medida pela proporcionalidade. Autoexecutoriedade acabamos de estudar, é a mesma coisa, nós vamos estudar a mesma coisa lá dos atos administrativos, não vou repetir. E discricionariedade. A administração pública, no caso concreto, vai verificar qual é a melhor atuação. Então, se eu sou dona de um mega supermercado e lá está sendo vendido um copo de requeijão com prazo de validade vencido, né? Já passou do prazo de validade, os agentes da vigilância sanitária não vão fechar o meu estabelecimento. Por quê? Porque é desproporcional. Não precisa fechar o estabelecimento, isso é desproporcional. Apreende a mercadoria, destrói, aplica uma multa. Cuidado, não vá achar que discricionariedade é a administração agir ou não, de forma alguma. A administração tem o dever, poder de agir. Ela é obrigada a agir, ela é obrigada a atuar. Mas ela vai escolher, no caso concreto, a melhor atuação. E, por fim, poder regulamentar. Esse caiu na segunda fase. Poder regulamentar. Quando nós estudamos o poder regulamentar... Deixa eu ver a questão, gente. Vamos lá, porque eu acho que é de poder de polícia. É bem interessante essa questão. Vamos lá. Determinado município resolve aumentar a eficiência na aplicação das multas de trânsito. Após procedimento licitatório, ele vai contratar a sociedade empresária, cobra tudo, para instalar câmeras do tipo radar, que fotografam infrações de trânsito. Muito comum Brasil afora, concordam? Então, nós temos as empresas que fiscalizam, as empresas que tiram a foto, que verificam a sua velocidade. Aí vocês me perguntam, essas empresas, elas têm poder de polícia? Não.
Por que não? Porque o poder de polícia pertence ao Estado. Poder de polícia do Estado. Inclusive, quando vocês forem estudar serviços públicos, vocês vão estudar a PPP, a parceria público-privada. E vocês vão ver que essas empresas que administram presídios, bem na moda, né? Elas não têm poder de polícia. Elas têm, porque a lei da PPP expressamente veda. Elas têm a mera execução de atos materiais. Não entendi, professora. É simples. Vejam só. Eu vou fiscalizar o trânsito, eu sou a empresa, então eu vou verificar a sua velocidade, eu vou verificar se você ficou lá em cima da faixa de pedestre. É a empresa, porque para o Estado fica muito caro manter esse know-how. Então ele faz uma licitação, contrata uma empresa e essa empresa fiscaliza. Quantas vezes vocês não já viram os funcionários, ou eu que sou muito tarada por direito administrativo, eu presto atenção em tudo, eu olho. Mas veja que eles dão lá uma subidinha, pegam o filme e aquilo ali vai ser remetido para o departamento de trânsito competente. É de lá que é lavrado o auto de infração. Então, o que foi que eu deleguei para essa empresa privada? Mera execução de atos materiais. Mera execução de atos materiais. Porque o poder de polícia é meu, é do Estado. Quem multa sou eu. A empresa tem a mera execução de atos materiais. Então, vamos para cá para a questão. Para instalar câmeras do tipo radar. Lá na minha terra a gente chama fotossensor, lombada eletrônica, que fotografam infrações de trânsito. Bom, eu acho que é bem, né, minha gente? Isso? Bom como disponibilizar, eu acho que é bem. Bom, deixa pra lá. Disponibilizar agentes de trânsito, é bem, não é bom não. Bem como disponibilizar agentes de trânsito para orientar os cidadãos e aplicar multas. Tá. A mesma sociedade empresária ainda ficará encarregada de criar um conselho de apreciação das multas, com o objetivo de analisar todas as infrações e julgar os recursos administrativos. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta. Vamos atrás. É possível a contratação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, mas o poder decisório não pode ser transferido à empresa. E aí, minha gente, é o que eu acabei de dizer. Letra A de cara, a correta. Pode contratar e é isso que é feito Brasil afora. Mas é a mera execução de atos materiais, porque o poder de polícia pertence ao Estado. Não é cabível a terceirização de qualquer dessas atividades, por se tratar de uma atividade fim da administração. É cabível, sim. A atividade fim é quando eu multo. E aí, só o Estado vai fazer isso, mas ela não está multando. A contratação é a princípio legal, mas somente permanecerá válida se o município comprovar que a terceirização aumentou a eficiência da atividade, nada a ver. Não é possível delegar a instalação e gestão de câmeras do tipo radar à empresa contratada. É possível, sim. É possível, sim. É a mera execução de atos materiais. Mas é possível delegar a criação e gestão de conselhos de apreciação de multas? Não. Multa é meu, poder público, Estado. É a mera execução de atos materiais. Ficamos com a letra A. Vamos voltar. Bem interessante essa questão. Falando do poder regulamentar, nós trabalhamos o poder regulamentar no artigo 84 da Constituição. O artigo 84, ele traz a competência do chefe do Poder Executivo. Competência do chefe do Poder Executivo. Artigo 84, 4. Artigo 84, 6. Artigo 84, 4, traz a figura do decreto regulamentar. Artigo 84, 6, decreto autônomo. Decreto regulamentar. Decreto regulamentar, eu tenho uma lei. Só que essa lei é lacunosa, nós temos dúvidas de como essa lei deve ser aplicada. A lei existe, mas a gente tem dúvida. Eu não estou entendendo essa lei. Vem o chefe do Poder Executivo, por meio de um decreto regulamentar, e explica a lei para a sua fiel execução. O chefe do Poder Executivo, por meio de um decreto, chamado decreto regulamentar, vai explicar a lei para a sua fiel execução. Ele não pode ampliar, não pode restringir, só pode explicar para a sua fiel execução. Isso caiu na segunda fase, direito administrativo, e a FGV disse o seguinte: olha,
veio uma lei dizendo que os alunos das escolas públicas teriam aula de direito constitucional. Só que assim, todo mundo na dúvida. Quais são as escolas? Até que idade? Quantos dias na semana? Todo mundo na dúvida. Chefe do Poder Executivo foi regulamentar a lei e disse assim, os alunos, além de terem aula de direito constitucional, terão aula de direito do consumidor. Ele podia ter feito isso? Não. Ele apenas vai explicar a lei para a sua fiel execução. Nem amplia, nem restringe. Só explica para a sua fiel execução. Beleza. E o autônomo, minha gente? Autônomo, ele está sozinho, coitado. Não tem lei. É apenas o decreto. Professora, se ele está sozinho, não tem lei, o que ele vai falar, então? Ele vai falar a respeito de 2 assuntos, alíneas A e B, do artigo 84.6. Ele vai dispor sobre organização da administração pública. Decreto autônomo vai dispor acerca da organização da administração pública. E extinção de cargos, desde que eles estejam vagos. Gente, cuidado com isso. Cuidado com isso. Vejam só. Esse decreto autônomo, alíneas A e B, ele não é amplo, ele é restrito. Ele só pode falar desses 2 assuntos. Organização da administração e extinção de cargos. Cuidado! Cargo é criado por lei. Se cargo é criado por lei, minha gente, cargo é extinto por lei. Cuidado. Eu vou dizer que pode ser extinto por meio de um decreto, e é o decreto autônomo, se o cargo estiver vago. Está vago por quê, professora? Minha gente, porque o servidor morreu, se aposentou, foi demitido, exonerado, sei lá. O cargo está vago. Podemos extinguir por meio de um decreto. Tudo bem? Outra coisa. Aqui, ó, regulamentar. Não cabe delegação. Regulamentar. Não cabe delegação. Ai, tô lembrando do cuscuz com ovo. Delícia, bem molhadinho. Vocês não ficam achando que esse cuscuz aqui é de São Paulo, viu? Terrível. Não. É um coquinho, é um negocinho molhadinho. Ai, minha gente, saudade da minha mãe. Não é fácil. Vamos pra cá. Mas como que faz? Eu comprei minha mãe deu de presente a Darlan uma cuscuzeira. Ele até fez um cuscuz. Aí um dia desse ele mandou um WhatsApp pra mim. Quanto tempo a massa do cuscuz fica na cuscuzeira? Eu disse, eu sei. Você não sabe fazer cuscuz, não? Eu disse, não. E pergunta a sua mãe. Aí, mãe, é até começar a cheirar. Aí eu disse, até começar a cheirar. E aqui cabe delegação. Cabe delegação? Cabe. Para quem? AGU, PGR, ministros de Estado. É possível delegar? Sim. Para quem? AGU, PGR e ministros de Estado. Quem é o AGU, minha gente? Advogado-Geral da União. Quem é o PGR? Procurador-Geral da República. E para os ministros de Estado. A delegação do decreto autônomo, diz o artigo 84, é possível para a AGU, que é o Advogado-Geral da União, PGR, Procurador-Geral da República, e os ministros de Estado. Tudo bem? Beleza. Último ponto. Deveres e poderes. É o seguinte. Nós temos, quando falamos dos poderes da administração pública, o chamado abuso. Quando você vai fazer concurso, os editais colocam lá todos os poderes, né, a classificação, e no finalzinho bota abuso de poder. Abuso de poder é o gênero com 2 espécies. Desvio de poder. Desvio de poder.
excesso de poder. Desvio e excesso. Olha que coisa fácil. Desvio de poder, vício no elemento finalidade. Excesso, vício no elemento. Que sujo. Me assustei. É igual um aluno de segunda fase. Eu estou aqui bem compenetrada e ele grita: professora, eu já disse, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Aí da última vez ele foi bem educado. Professora, mesmo assim eu me assustei. Aí ele disse: não, o problema está com você, né, professora? Eu disse: possivelmente. Então, abuso de poder é o gênero. Aí eu vou ter desvio e excesso. Desvio, vício no elemento finalidade. Ai, minha gente, eu sou competente para praticar o ato. Mas eu não pratiquei o ato no interesse público, eu pratiquei o ato no interesse particular. Eu beneficiei um amigo meu para vencer a licitação. A empresa dele já falindo, eu fui, fraudei a licitação para ajudá-lo. Houve um desvio de poder. O vício é no elemento finalidade. Estão lembrados dos elementos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aí vamos para cá. Excesso. Eu pratiquei o ato no interesse público. Eu estava de bom coração, eu estava de boa vontade. Acontece que eu não tinha competência para praticar o ato. Não tinha. Lembra da minha história? Eu só posso trabalhar com processos relacionados a servidor público. Aí eu fui despachar num processo de licitação. Eu não tenho competência para isso. Então, perceba a diferença. A questão de prova vai trazer uma situação, se cobrarem isso de vocês. Quando houver vício no elemento finalidade, trabalhamos com desvio. Desvio de poder. Quando houver vício no elemento competência, nós vamos trabalhar com excesso de poder. Tudo bem? Beleza. Terminamos. Sim, mas calma que hoje eu vou dar aula até as 4 horas da manhã. Quero mandar beijo para a Lidinei, Salvador, terra da minha rainha Ivete Sangalo. Olha uma fã de Cláudia Milk aqui na sala, gente. Que é isso? Beijo, Salvador. Linda demais. Emília, um beijo, Goiás. Curumbá de Goiás. Beijo. O dia Damásio foi lá em Goiás o passado. Vamos ver para onde que a gente vai, a caravana do Damásio, nesse próximo exame da ordem, tá? Meus amores, um beijo, que Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.